No último capítulo, o grupo começou o confronto contra Aka Howler, criando uma espécie de batalha psicológica, querendo forçar ele a assinar o documento falso que iria transferir a encosta norte do Hualalai pro nome deles. Mas isso não foi algo fácil. A pedra de lava detectou todo aquele dinheiro ao redor da sala e começou a se despedaçar por toda aquela quantidade, fazendo Howler notar a presença dela em seu navio. E agora, um mês depois, agora no capítulo 24, esse embate continua. Eles precisam formular a melhor estratégia para esconder a lava e continuar a negociação, enquanto na escola, o Sag e o Paco vão atrás de salvar a Mary e o Mei, além de ter mostrado um vislumbre do passado do Paco antes de entrar pra gangue. Mas antes de começar, se inscreve no canal e curte o vídeo pra me ajudar a crescer aqui no YouTube. Também tem minhas redes sociais, meu canal de lives e o Discord do canal que eu deixo aqui na descrição. Se você quiser entrar pra papear, vai ser muito bem-vindo. Caso queira apoiar o canal financeiramente, agora você pode se tornar um membro e ganhar alguns benefícios. Mas agora, sem mais enrolação, fiquem com esse capítulo que, como a própria Dragona mostrou, tá absoluto cinema. O capítulo começa com Jojo se dando conta de que eles precisavam dar o fora dali, lembrando das palavras de Rohan de que aquela era a única pedra de lava que havia sobrado. Ela começava a se deteriorar por atrair toda aquela quantidade de dinheiro. O Howler, notando a presença da lava, começa a procurar pela mesa. O Charmman tenta intervir, falando sobre a papelada que ele deveria assinar, mas o Aka Howler aponta a pistola pra testa dele e já manda ele calar a boca. Ele pergunta se tinha sido ele, se sabia daquilo, se havia trazido ela pro navio. Mas vendo o Jojo e a Dragona cochichando logo à frente, ele atira na direção deles. O tiro não era pra ter pego, mas como uma espécie de aviso pra pararem de manter segredos. Kay West, como sua advogada, tenta intervir, mas ele se vira rapidamente pra ela. Naquele navio, quem fazia as perguntas era ele, e qualquer um que não pudesse dar respostas satisfatórias teria o seu cadáver jogado em mar aberto. Ele aponta a pistola para os marinheiros em seu navio, então começa a pensar, alguém com certeza trouxe aquela pedra de lava. Aqueles pequenos fragmentos espalhados pelo dinheiro, os eventos que aconteciam com ele, aquela lava só podia estar por ali. Ele olha para a Dragona e pede para ela dar um passo à frente para verificar ela. A Kay West analisa a ficha deles, enquanto Howler manda o Charmman calar a boca novamente. Ele joga todo aquele dinheiro por cima da mesa e diz para a Dragona que não iria perder tempo explicando, era para ela ir em direção aos maços. Ele joga as notas nela e fala para se cobrir com dinheiro. O Howler segura ela pelo pulso e joga em cima das malas, dizendo que iria descobrir onde que ela estava escondida. Eles precisavam fazer alguma coisa, mas caso ela não se cobrisse totalmente com as notas, ele iria encher ela de chumbo. O Charmman já viu que eles estavam todos fodidos, mas o Jojo começa a cochichar algo pra ele. Jojo se lembra que o Howler havia chamado a Dragona de mulher, então diz ao Charmman pra que diga que, embora pareça, a Pink-chan, o codinome de Dragona, não era uma mulher e que não havia problema algum nisso. Mesmo com a obtenção de sua aprovação para conseguirem o terreno, eles podem prosseguir com a conversa, já que eles possuíam os Smooth Operators da Dragona. Naquela hora que o Jojo havia cochichado pra ela, ele tinha pedido para que usasse seu stand para alterar a impressão nas notas, transformando elas em notas falsas, que não seriam atraídas pela lava. Eu sei que essa parte ficou meio confusa, mas mais pra frente eu explico. O Charmman então diz que Pink-chan na verdade era um homem, como uma forma de distrair o Howler. Ele via que não estava nada acontecendo com as notas, que não havia mais nenhuma deteriorização da lava, enquanto a Dragona fica com a expressão bem confusa com o que o Charmman tinha dito. Mas o Howler puto começa a vasculhar as roupas dela em busca da lava, e vê que atrás de seu broche não tinha nada. Na realidade, o Jojo havia pego ela no momento em que eles cochichavam. Ele manda Kay West não deixar ninguém sair daquela sala, mas ela tinha algo para relatar. Do lado de fora do navio, os barcos dos bombeiros se aproximavam. Eles chegavam cada vez mais perto, junto dos da polícia, cercando o navio de Aka Howler. Pelo que disseram, parecia haver um incêndio lá dentro, mas aquilo havia acontecido pelos tiros que foram disparados contra o Jojo e a Dragona, acertando o sistema elétrico da embarcação e criando fumaça. Os três então se levantam e começa a confrontar o Howler novamente. Kay West dizia que era melhor evacuarem, mas o Charmman se opõe. Se eles já estavam vendo o barco da polícia do lado de fora, quer dizer que eles já estavam a bordo. E eles não estavam simplesmente indo atrás do incêndio, e sim do próprio Howler. Jojo começa a dizer que o governo estadual embarca logo depois deles, e que então precisavam se apressar. A apreensão das terras do Hualalai começou. Devido à preocupação com a segurança nacional pela fabricação ilegal de armas, eles previram que em 72 horas eles chegariam, mas parece que já começaram com aquele iate de luxo. Aquilo podia até ser um absurdo, mas enquanto o fluxo do dinheiro existir, ninguém pode lutar contra ele. O Howler se pergunta o que caralhos o Jojo tá dizendo. Então eles gritam para que ele se apresse e tome logo sua decisão. Caso não decidisse ou não concordasse, ele perderia tudo o que tem. Eles então batem o papel sobre a mesa, deixando Howler completamente encurralado com sua escolha. A cena então muda para a escola, onde o Paco e o Sag iam atrás da Mary e o Mei. O pai de Paco era um homem que veio do México para trabalhar em uma granja avicultural, mas ele era um merda, alcoólatra e violento com sua família. Ele ficava na casa de mulheres e quando chegava, se tivesse algo que não gostava, ele espancava seu filho. A mãe de Paco, por outro lado, há muito tempo
tempo saiu de casa e nunca mais voltou. Após espancar seu filho, ele se perguntava como que naquela idade o garoto tinha músculos tão resistentes. Mas depois de bater nele, o homem simplesmente vomitava e ia pro sofá. Apesar de tudo isso, Paco ainda amava seu pai do fundo de seu coração. Ele sempre esperava seu pai perguntar que dia seria o próximo. E depois de responder, ele abria um sorriso e cobria ele. A primeira vez que Paco Laburantes foi preso foi ao tentar aplicar um golpe de cheque sem fundo. Ele começou como um batedor de carteiras, passando pelas ruas e roubando qualquer um que passasse por ele. Com seu stand, ele conseguiu pressionar o formato da assinatura do banco em sua mão e passar para vários cheques. Ele usou isso para criar cheques falsos e fazer isso de pouco a pouco, sacando pequenas quantias de 100 a 200 dólares. Mas quando passou dos 10 mil, Paco foi pego pela polícia. Na época, ele formava o primeiro ano do ensino médio, mas depois disso teve que abandonar os estudos. O que realmente aconteceu era que seu pai se envolveu em uma briga enquanto estava bêbado. Isso resultou numa condenação de assassinato que ele teria que cumprir mais de 10 anos de prisão. O Paco ficava desesperado para conseguir um bom advogado para ele, além da fiança que custaria mais de 30 mil dólares. Mas aquela era uma história realmente estranha. O pai bêbado de Paco desmaiou à beira da estrada e quando acordou, viu um homem estranho morto esfaqueado com uma faca coberta por suas impressões digitais. Enquanto comia sentado numa escada após conversar com alguns homens, uma mulher chama ele para seu carro, perguntando o que ele fazia naquela rua imunda. Aquela mulher era Mary May. O Paco não queria papo com ela, mas ela revela que aquelas pessoas que ele conversava e era amigável eram da máfia, se gabando e dizendo que emprestaram dinheiro para ele. Ele não percebia, mas o pai de Paco foi enganado e aquele homem morto era um benfeitor deles que se tornou incômodo. Esse é seu sistema. Eles se aproveitam do amor que Paco tinha por seu pai, apenas preenchendo esse vazio deixado para trás. Paco era livre para fazer suas próprias escolhas. Seu pai poderia acabar indo para prisão, mas enquanto ele, poderia ser uma boa ideia se proteger. Mary May então jogava o cartão de sua boutique no chão, e caso tivesse interesse no que ela tem a dizer, era para ir até o endereço, mas que não ligasse para ela. A cena então volta pro presente, com o Paco e o Sag indo em direção à sala dela. Eles veem um segurança no caminho que cumprimenta o Sag. O homem diz que a diretora tinha acabado de sair de lá, junto do que pareciam ser dois policiais. Os dois, ao escutarem isso, começam a ficar desesperados. Eles vão correndo em direção à sala dela para ver se tinha alguma pista de seu paradeiro, mas só apareceu uma sala completamente vazia, com o teclado destruído sobre a mesa. Vasculhando mais, eles notam que tem sangue em cima da mesa. E seguindo até onde ia, eles viam que aquilo parava no chão, e lá estavam os dedos arrancados de Mary May, como se eles tivessem sido explodidos de sua mão. O Sag, desesperado, cai no chão e começa a chorar sem parar, com medo do que poderia ter acontecido com a diretora. Ele continua a gritar e o Paco a suar. Os filhos da puta tinham levado a Mary May pra algum lugar. Eles iriam matar esses desgraçados. E ali próximo, tinha um cartão de sua boutique, uma pista deixada por ela de onde eles deveriam ir. E a partir daí, o capítulo acaba. Esse capítulo, na minha opinião, foi sensacional. A única coisa que eu não gostei muito é que eu esperava ter visto o stand da Kay West nele, mas infelizmente não aconteceu. Mas eu acho muito da hora como eles conseguiram formar um plano tão rápido de falsificar aquelas notas para não serem atraídas pela lava. Mas aquela cena da dragona pode ter sido meio confusa. Eu enxerguei mais como uma forma deles distraírem o Howler para que os multi-operators terminassem seu trabalho. E a coitada ficou claramente bem confusa ou puta com o que o Charmin disse. Mas independente do gênero da dragona, ela é uma personagem muito foda de qualquer forma. Mas a gente descobriu que mesmo que o Howler seja um bilionário pau no cu, que por sinal eu amo ele, transfóbico ele não é. Eu quero muito saber o que ele vai decidir fazer nos próximos capítulos, se ele vai assinar aqueles papéis ou se ele vai revelar um pouco da habilidade de seu stand, já que a gente infelizmente só tinha visto um pouco da aparência dele até agora. Mas agora, falando sobre o restante do grupo, eu não sei se vocês notaram, mas se repararem, a orelha do Paco no flashback já estava arrancada por uma mordida. Então, essa foi só uma parte do passado dele, que por sinal eu achei bem triste. Mesmo que o pai dele seja o maior merda, ele nunca deixou de amar ele, e ainda queria arrumar uma forma de impedir que ele fosse preso. Essa parte me pegou demais, mas eu ainda quero muito ver o que rolou nele nessa questão da orelha, ou como que ele foi parar no exército e foi expulso de lá. O Sag é outro que agora eu tô muito interessado em saber mais sobre. A forma que ele ficou desesperado por ver os dedos da Mary May mostra que ele é muito apegado a ela. Como a gente já viu, a Mary May basicamente tirou o Jojo e a dragona da pior, e agora a gente viu que a mesma coisa foi com o Paco. Ela deve ter alguma ligação bem forte com o Sag pra ele ter ficado daquela forma. E sendo bem sincero, a Mary May é literalmente o Butcherati da parte 9. Na parte 5, era o Butcherati quem tirou a equipe da pior fase da vida deles pra fazerem parte da máfia, e a Mary May é basicamente a mesma coisa. Mesmo que ela ainda pareça ser alguém bem sério que mantém tudo debaixo dos panos, eu ainda enxergo ela como uma mãe, mas eu espero muito que ela recupere os dedos de alguma forma e a gente veja o stand dela. Eu nunca vou perdoar o desgraçado do Ningbo por ter arrebentado ela, mas infelizmente isso vai ficar só lá pra maio, já que o próximo mês vai ter um recesso de Jojo Lands pro Araki trabalhar numa nova história do Rohan. Com certeza esse não é o personagem favorito dele. Mas então, o vídeo vai acabando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Até o próximo e eu amo vocês.
Cuidado com a pica, mano, fimose já é garantida, mano. Cuidado onde você pisa, mano. Pode ser uma vagina, mano. 10 da manhã tem esperma na virilha. Bichosa eu tenho fobia, mano. É como minha avó dizia, mano. Pra que ter pica, se eu prefiro dar bom dia.